Continuando aqui, falando sobre a grandeza do nosso Salvador Jesus Cristo, e retornando lá no tabernáculo feito por Moisés, onde o sumo sacerdote ia uma vez por ano com sangue, ele, um animal, para purificá-lo, substituí-lo, apresentar a Deus perdoado, purificado por aquele sangue. Alguém morreu por mim, eu que mereço, mas alguém morreu por mim, substituição. E o sumo sacerdote, ele trazia sangue alheio, a Bíblia diz que não era dele. Muito bem. E colocava na tampa da arca da aliança, chamada propiciatório. O lugar onde ele também estava representando os pecados dos pecadores. Como trouxesse os pecados dos pecadores, cobria com o sangue que ele trouxe. Deus olhava aquela cerimônia e aceitava aquela oferta. E lá fora os pecadores receberiam o perdão, a justificação, se eles crescem. Agora, isso é para nós hoje sombra. Hoje, o sumo sacerdote, quem fez a propiciação? Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Vamos ver a maravilha, essa grandeza deste amor, desta misericórdia do Senhor. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Antes era um sumo sacerdote. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Em ainda Hebreus 4, versículo 14, ele diz, a Escritura diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Com esse sumo sacerdote da nossa confissão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele apresenta nos tabernáculos eternos. O sumo sacerdote apresentava ali no tabernáculo terreno. Agora, o Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, apresentou o céu. Ele é o nosso sumo sacerdote que fez a propiciação. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não parou aí. O Senhor Jesus Cristo também é o lugar, lembra a tampa da Arca da Aliança? Jesus Cristo para nós, ele é, porque na tampa da Arca da Aliança significava propiciatório, é o lugar de encontro de Deus e o pecador. Lugar de misericórdia. Qual é o lugar das misericórdias do Senhor? O lugar de encontro com Deus, Pai, e o pecador. Onde? 2 Coríntios 5, 18. Deus, o Pai, estava em Cristo
reconciliando consigo mesmo o mundo. Se nós conversássemos com alguém lá da velha aliança, da antiga aliança, ele dizia: aonde é o seu lugar de encontro com Deus? Lá no propiciatório. No Santo dos Santos. Quando o meu sumo sacerdote, um homem, um ser humano, sujeito a pecar, ele ia e apresentava o sangue de um cordeiro que ele tinha sacrificado. E ele estava me representando lá, diante de Deus, naquele Santo dos Santos. Agora para nós, a linguagem para hoje. Quem é o meu sumo sacerdote? Que faz essa obra de purificação, de perdão de pecados. É o Senhor Jesus Cristo. O lugar de encontro é na pessoa do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Quando o Cordeiro de Deus nos atrai, o Senhor Jesus Cristo, quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo, João 12:32. O próprio Cordeiro de Deus, o próprio lugar de encontro do pecador com Deus Pai, é a pessoa de Cristo, e Cristo nos atrai para esse relacionamento, para esse encontro, para que o sangue dele nos purifique de todos os nossos pecados e a morte dele nos conduza à morte para o pecado e nos reconcilie com o Pai. Ponto de misericórdia, lugar de encontro. Os favores de Deus em benefício do pecador no corpo de Cristo. Quem fez? O próprio Senhor Jesus Cristo, que é nosso sumo sacerdote. Qual o local? No corpo de Cristo, na cruz do Calvário. Eu estou repetitivo. Precisamos ter revelação a respeito disso. E ele fez, ele é o lugar de encontro no corpo de Cristo na cruz. E lembra que tinha 3 para ter aquela cerimônia aceitável diante de Deus: o sumo sacerdote, o lugar e o cordeiro. Ele tinha que apresentar sangue. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Jesus Cristo é o lugar. E o sangue? João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o lugar. Eu falo, ele é o Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele é o lugar de encontro do pecador e Deus, e ele é o Cordeiro de Deus que foi oferecido para nos purificar, nos perdoar. E no corpo dele, na cruz, nós morremos para aquilo que éramos. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele, ganhando uma nova vida. O sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. O lugar de encontro do pecador com Deus Pai é no Senhor Jesus Cristo. E o Cordeiro oferecido pelo próprio Deus é o Senhor Jesus Cristo. Em 1 João, João 2, versículo 2. E ele, o Senhor Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Capítulo 4 de 1 João, versículo 10. Nisto consiste o amor.
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E ainda em Tito, o livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, o qual a si mesmo se deu por nós. Sumo sacerdote, o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. O lugar do meu encontro com Deus Pai. Eu que era inimigo de Deus. E Ele me reconciliou no corpo de Jesus Cristo, na cruz, quando eu fui atraído e fui crucificado. Ele é o lugar. E o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro que foi oferecido. Aleluias. Você crê? Você já foi crucificado com Cristo pela fé? Você já foi pela fé, já foi ressuscitado juntamente com Cristo e agora Cristo é a sua vida. Para que você tenha um meio de viver com essa nova vida ou viver por Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Cristo Jesus é muito mais do que isto, mas só considerando esses pontos já são tão preciosos. Aleluia. Você já nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, você pode ter aceito a Jesus, pode ser membro da igreja, pode ser um pastor, um teólogo, um estudioso, um pregador, palestrante. Mas se você não nasceu de novo, você é um velho homem, bem parecido com o novo homem, mas é velho homem. Se você não foi inscrito ainda nesse canal, inscreve. E também, se você quiser, faça o seu comentário. Amém.